A 100 dias das eleições europeias, a Euronews falou com os cidadãos nas ruas de Bruxelas sobre o seu conhecimento e interesse no escrutínio que vai eleger os 720 eurodeputados oriundos de 27 países para o mandato até 2029. Do you know when the European elections are? I don't know. Non, pas du tout. This year. Okay, but I don't know the month. C'est en octobre, non? Ou novembre, un truc comme ça? In June? June? Yes, in June. This year, month of June. Mais en tout cas, j'ai l'intention d'aller voter, oui, ça c'est sûr. São vários os temas e crises que preocupam os europeus e estes têm diferentes opiniões sobre a prioridade que deve ser dada pelos eleitos para o Parlamento Europeu. Well, I guess ecology, that's very important. Cambio climático, que se reunieron pero no arreglaron nada. Maybe talk about Palestine and what's going on over there. They need to discuss Palestine. Qu'on vive de nouveau en paix. Less liberal, more social. Les pays ont envie de se refermer sur eux-mêmes. Cette montée du nationalisme me fait peur. I do hope that the extremes won't be there. Do you plan on voting this year? I probably will, yes. Ah, je m'intéresse pas du tout à ça. Je suis désolée. Os políticos estão a utilizar uma retórica anti-comunidade gay e transfóbica para semear a divisão antes das eleições europeias de junho, acusa a ILGA Europa. A Organização de Defesa dos Direitos desta comunidade publicou um estudo que revela um aumento do discurso do ódio no último ano e acrescenta que as crianças estão a ser utilizadas como arma nessa estratégia. Politicians are demonizing the LGBTI community and are using children as an argument that they need to be protected from harm, and we see that leading to example for very violent protests outside libraries and schools where children are actually supposed to feel safe. A organização diz que esta atuação visa criar oposição ao acesso dos menores transexuais aos cuidados de saúde e ceticismo em relação à necessidade de educação sexual. Os ataques físicos contra a comunidade LGBTI também estão a aumentar. Todos os Estados-membros, exceto um, registaram vários crimes de ódio no ano passado. A ILGA Europa apela aos candidatos e aos partidos para que se comprometam a defender os direitos da comunidade na campanha para as eleições europeias de junho. In the campaign specifically, we need everyone to work against polarization and against the fact that the debate is getting more and more violent. So we're asking for reason, we're asking for calm, we're asking for understanding. A União Europeia diz que a desinformação que utiliza estereótipos baseados na identidade é uma ameaça à democracia. As bancadas da esquerda, liberal e do centro-direita no Parlamento Europeu já assinaram uma declaração sobre a promoção dos direitos desta comunidade. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução contra a opressão política na Rússia e condenando a morte de Alexei Navalny. Segundo a resolução votada, o Estado russo e Vladimir Putin pessoalmente têm responsabilidade criminal e política pela morte do principal opositor de Putin. A instituição europeia exige um inquérito internacional independente e transparente sobre as circunstâncias que levaram à morte de Navalny numa prisão russa no Ártico. Os eurodeputados reconheceram a necessidade da União Europeia atuar em apoio aos presos políticos e à sociedade civil russa, que consideram estar a ser oprimida. A resolução diz ainda que a população da Rússia não deve ser confundida com o regime do Kremlin. A resolução foi aprovada com 506 votos a favor, 9 contra e 32 abstenções. Numa outra resolução, os deputados aprovaram a necessidade de um apoio inabalável à Ucrânia 2 anos após a invasão russa em larga escala. Pelo menos 100 palestinianos foram mortos e 760 ficaram feridos na cidade de Gaza quando esperavam pela entrega de comida. Os palestinianos dizem que as tropas israelitas abriram fogo contra a multidão que recolhia farinha em enlatados. Segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, já morreram mais de 30 mil pessoas em Gaza desde o início da guerra. O número de feridos é superior a 70 mil. احنا شعب بدنا نعيش بدنا ناكل هذا ليش صار راح يجيب اكل لاولاده راح يجيب هذا الشاب راح يجيب كيس طحين زي كل الشعب زي كل الصاوم طلع على هذا المنظر طلع بالله عليك الصاوم كيف عمليه مقابل
As forças israelitas publicaram um vídeo da multidão a rodear os caminhões de distribuição de comida. Relatam que os palestinianos chegaram a atacar os veículos. O porta-voz do gabinete do primeiro-ministro de Israel avança que os civis foram mortos na debandada, atropelados pelos caminhões. Mas a diplomacia palestiniana atribui a culpa a Israel. Hundreds of Palestinian civilians in Al-Rashi who were awaiting trucks loaded with humanitarian aid, and they were bombed by the occupying power. More than 1,000 people wounded, many of them very seriously wounded. Are these human shields? Are these Hamas combatants? A atriz Judith Godrèche pediu esta quinta-feira a abertura de uma comissão de inquérito sobre a violência sexual na indústria do cinema francês. Foi a primeira vez que um artista falou sobre o tema na Câmara Alta do Parlamento de França. Godrèche reclamou também a demissão do presidente do Centro Nacional de Cinema, acusado de abuso sexual. In this country, I feel that it's not just the men who are the abuser, who are trying to shut down the women, it's the society, which for me is bizarre. And obviously it's what I'm fighting, and this is why I found myself talking and talking over again. I think there's something about French society that somehow is still anchored into like Moyen Âge, you know. Na semana passada, Judith Godrèche foi aplaudida de pé nos César, a maior premiação do cinema gaulês. Foi quando denunciou em palco o uso do cinema como cobertura para o que disse ser o tráfico ilícito de raparigas. Os procuradores franceses abriram uma investigação este mês, depois das denúncias da atriz. Godrèche acusou os realizadores Benoît Jacot e Jacques Doyon de a terem violado quando ela tinha 14 e 15 anos. O Supremo Tribunal de Espanha anunciou que vai investigar Carla Puigdemont por crimes de terrorismo relacionados com o processo do tsunami democrático. Trata-se de uma plataforma que, em 2019, apelou a protestos contra a condenação de 9 líderes pró-independência da Catalunha. Na resposta, milhares de ativistas bloquearam o aeroporto de Barcelona e várias estradas da região foram cortadas. Segundo o Supremo Tribunal, o antigo líder catalão podia ter evitado os motins. Estamos en pleno centro de Madrid, en un edificio. Acompanhamos Alejandro Villanua, agente imobiliário, numa visita comercial. Esta oficina, de 172 metros cuadrados, es una de tantas oficinas que se están quedando vacías. Espaços outrora ocupados por secretárias, computadores e impressoras que não se adaptaram à era pós-Covid. Só no centro de Madrid há mais de 180 edifícios de escritórios que poderão em breve ter uma nova vida. La oficina tiene luminosidad, tiene ventilación. El proyecto que habría que hacer sería mínimo para adaptarlo a vivienda y el espacio es más que suficiente incluso para sacar varias unidades. La expansión del teletrabajo está dejando infrautilizadas cientos de oficinas como esta en la capital de España. Madrid pretende ahora transformarlas en hasta 20.000 pisos en una ciudad donde se necesita desesperadamente aumentar el parque de vivienda. Os espanhóis, em média, vão ao escritório menos de 3 dias por semana. Os locais de trabalho estão a mudar, com menos postos de trabalho e mais espaços de coworking. Las empresas están buscando espacios más colaborativos para adaptar y atraer de nuevo a los empleados a la oficina, y pues los edificios más obsoletos que no se están adaptando a estas nuevas tendencias pues serán objeto de una transformación. Pues podría ser la solución a esa falta de stock del parque residencial, siempre y cuando la normativa urbanística y arquitectónica lo permita. O Governo Regional de Madrid pretende facilitar a mudança de utilização de escritórios para habitação durante um período inicial de 2 anos. No entanto, apesar da procura de habitação no centro da cidade ser maior, a maioria dos escritórios devolutos concentra-se na periferia. A transformação só pode ser bem sucedida se forem equipados com serviços não só para trabalhar, mas também para viver. Die blutigen Bandenkriege rivalisierender Drogenkartelle hier in Frankreich finden kein Ende. 49 Menschen wurden im vergangenen Jahr allein hier in Marseille ermordet. Ja, die Leute in den Vorstädten sind verzweifelt.
Il s'est pris une rafale de 5 balles de Kalachnikov dans le thorax. Donc vous pensez bien qu'il n'a pas pu survivre à ça. Ces monstres, je pense, l'ont pris pour un guetteur. Ils ont vu deux gosses en survette, ils les ont allumés, quoi. Un petit Marseillais, à l'heure d'aujourd'hui, peut mourir sous des balles, comme dans un pays comme le Mexique, pays des cartels, alors qu'on est en France, quoi. J'ai trouvé les jeunes ici autour du feu, ils me connaissaient, je leur ai dit clairement, je dis les gars, vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire descendre, c'est chaud, il y a la guerre en ce moment. Puis le lendemain, j'ai appris qu'un des jeunes en question s'est fait tuer. Et dimanche, je suis retourné le voir sur son lit de morgue, hein. Ça m'a fait drôle. Hein. Le trafic de stupéfiants générerait en France 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cet argent coule à flot, cet argent peut permettre de corrompre. J'ai régulièrement des séquestrations, des enlèvements, des tortures, parce que le jeune vendeur de drogue, il a volé 20 € au réseau pour s'acheter un sandwich. Cet argent tue.